só pode deixar. Climatério, menopausa, é sobre isso que estamos conversando no programa Pense em Saúde de hoje. E para responder as nossas perguntas e as suas de casa que estão chegando, participam conosco os ginecologistas doutor Antônio Eugênio Mota Ferrari e o doutor Márcio Alexandre Hipólito, médicos cooperados da Unimed BH. E várias perguntas chegaram, se a sua não chegou ainda dá tempo. Você pode ser por telefone ou pelo WhatsApp. O número de telefone é 3209-0119 e o WhatsApp 99642-8473, código de área 31. No bloco anterior, os médicos finalizaram falando sobre terapia de reposição hormonal e eu deixei no ar a seguinte pergunta: de que maneira outras alternativas poderiam ajudar ou amenizar um pouco esses sintomas? E aí a gente pensa em hábitos de vida como alimentação equilibrada, exercícios físicos, e esses poderiam ser coadjuvantes quando se fala em minimizar esses sintomas do climatério. Nós vamos conhecer a técnica aplicada pela professora de yoga Ângela Campelo, que dá aulas para mulheres que estão no climatério e buscam forma de diminuir os sintomas. Então vamos conhecer isso acompanhando a matéria de Ágata Almeida. A professora Ângela Campelo dá aulas de yoga voltadas para mulheres. Ela nos fala sobre o alívio dos sintomas da menopausa através da prática do exercício. A yoga terapia hormonal é uma técnica que foi desenvolvida pela professora Diná Rodrigues. Muitas mulheres fazem a opção de não fazerem a reposição hormonal. Então, a técnica da yoga terapia vem trazer esse alívio para a mulher na fase da menopausa. Cuidar da saúde, da alimentação, também são práticas endossadas pela professora Ângela, que acha que as mulheres devem tentar encarar o período de forma positiva. Eu sugiro que as mulheres todas que estejam no período da menopausa não encarem isso quase que como um castigo, como muitas vezes a gente ouve as mulheres relatando, mas uma fase muito rica, de muitas possibilidades, porque, na verdade, nessa fase a maioria das mulheres já não tem mais os filhos pequenos e já tem um tempo maior para dedicar àquilo que elas gostariam de fazer. Débora é professora universitária e aluna de yoga de Ângela Campelo. Ela relata ter sentido uma sensível diminuição dos sintomas da menopausa devido às práticas do exercício. Eu comecei a yoga há 10 anos atrás, eu tinha 45 anos. O que mais me incomodava eram as ondas de calor, né? E depois veio o ressecamento vaginal, ressecamento de pele, de cabelo. E foi aí que eu comecei a praticar a yoga específica para a terapia reposição hormonal, né? Foi muito bom, né? Eu acho que você sente a diferença, não é imediato, logicamente depois de 1 ano, 2 anos, você vê que realmente assim faz muita diferença na sua vida. Hoje eu acho que todos deveriam praticar yoga. Realmente são inúmeros outros benefícios, né, na vida, até de se ficar mais centrado, mais focado. Mas gostaria que vocês comentassem o que você acha importante salientar alguma coisa com relação à matéria que a gente assistiu. Eu acho ótimo. Acho que qualquer atividade física, intelectual, emocional que você possa incrementar vai ter um valor na sua qualidade de vida. E a melhora da qualidade de vida, a melhora de você encarar a sua vida e melhora tudo em relação a você, né? Inclusive, achei interessante o que ela falou, né, a professora de yoga, sobre não encarar essa fase como um castigo, né, mas como um tempo para você, às vezes até dedicar, fazer coisas que gosta. E a intensidade dos sintomas, ela é variável de paciente a paciente, como também a duração, né? Certo. Então, a adaptação disso também interfere nos resultados também, né? Porque, de qualquer modo, vai melhorando, né? Nesses outros hábitos, pensando em alimentação, em atividade física, esportiva, podem também auxiliar, doutor Márcio? Sem dúvida nenhuma, né? Se a gente for ver, hoje as grandes recomendações, né, das grandes sociedades de cardiologia, americana, brasileira, nossa, recomenda-se que o primeiro ponto aí que nós vamos bater é reeducação alimentar e atividade física regular, né? Você teria que fazer pelo menos 3 vezes por semana uma atividade física de 60 minutos, né? Essa parte aeróbica. E a gente também não pode esquecer que a gente tem que fazer uma atividade física também de força muscular para ajudar na fixação do cálcio nos ossos. Pronto, pela osteoporose mesmo, né? Então a musculação nesse caso é para proteger os ossos, né? E, às vezes a pessoa se preocupa só com a parte aeróbica, mas esquece que você precisa de fazer alguma atividade de força muscular, de tração, né? Para poder de resistência mesmo, né?
para poder manter a fixação do cálcio nos ossos, né? Não substitui nada, são terapias alternativas. Eu poderia citar, por exemplo, a acupuntura. A acupuntura também pode aliviar alguns sintomas, alguns pacientes se sentem bem com a acupuntura, né? Então, isso é equacionado entre o médico e a sua paciente, saber se ela é uma candidata que vai aceitar uma terapia alternativa, né? Ou se ela é uma candidata que não vai querer esse tipo, que não é o perfil dela, né? Entendo. Todo mundo tem seu perfil na vida para poder caminhar para algum lugar aí, né? E com relação à soja, né? Porque teve uma época que foi um boom, não vamos tomar reposição hormonal, fazer reposição hormonal, mas vamos tomar seria o fitoestrógeno, né? O estrogênio da planta, a isoflavona. E o que vocês têm a falar sobre isso? A isoflavona é um estrogênio da planta, como você mesmo falou, né? Então, a ação dele sobre o organismo de um animal, que nós somos, ela é extremamente discreta, né? Extremamente discreta. Então, por isso ela não tem efeito colateral nenhum, porque ela também é discreta na sua eficiência, né? Então, ela tem pouca ação ou quase nenhuma sobre a proteção óssea, as ondas de calor muito intensas não melhoram significativamente, mas ela tem uma ação discretinha, né? E aí, associado até a ausência de hormônio tem sucesso, como, por exemplo, o yoga, né? Um hormônio fraquinho, como uma isoflavona, por exemplo, teria alguma vantagem para algumas pessoas que têm sintomas também menos intensos. E, bom, nós falamos aqui sobre a menopausa precoce, né? As mulheres, por exemplo, às vezes até com 35 anos. E chegou a pergunta da Marília, do bairro Santo Antônio, querendo saber, querendo que vocês falem sobre a menopausa tardia. Depois dos 55 anos, por exemplo, né? Vocês citaram entre 45 e 55 anos, existem riscos para essa menopausa tardia? É o que ela pergunta. Bom, se a gente for pensar em termos de risco, essa paciente pode ter um período maior de irregularidade menstrual, pode apresentar basicamente essa irregularidade menstrual, né? A menopausa tardia equivale a uma terapia de reposição hormonal. Porque a mulher continua tendo estrogênio. É como se ela estivesse fazendo a terapia de reposição hormonal sem tomar, né? Certo. Porque a reposição hormonal hoje é feita pelo hormônio natural. É um hormônio, ele é sintetizado em laboratório, produzido em laboratório, mas a fórmula química é idêntica ao estrogênio produzido pelo ovário, um 17-beta-estradiol usualmente. Então, é o mesmo hormônio. Quando você entra na menopausa aos 45 e toma hormônio até os 55, você tomou 10 anos de hormônio. Uma mulher que entrou na menopausa aos 55 não tomou nada de hormônio, mas ficou com o mesmo tempo de ação de hormônio sobre ela. É o mesmo risco, os mesmos riscos e os mesmos benefícios. Sim, teve a mesma coisa sem ter tomado. Uma menopausa tardia, que vai lá aos 50 e poucos anos, é como se ela estivesse continuando a tomar hormônio. E o uso a longo prazo de hormônio, irregularidades, câncer de mama. Câncer de endométrio. Câncer de endométrio, ela tem que tomar atenção como se ela estivesse tomando hormônio mais tempo. Né? Ok, então a mulher que teve a menopausa no período normal, entre 45 e 55 anos, e começou a fazer terapia de reposição hormonal. Quanto tempo dura essa terapia? Quanto tempo dura essa reposição? A reposição hormonal, como a gente já colocou, deveria durar até mais ou menos o período que ela entraria na menopausa. Não, mas vamos supor que a mulher que entrou normalmente na menopausa... Optou por hormônio? Isso, sim. 54 anos e optou pelo hormônio. Essa pergunta é extremamente interessante, porque aí vem uma questão que a gente até não colocou aqui. Quando que se deve iniciar? Quando você não deve iniciar, né? Se você passou mais de 10 anos de pós-menopausa, não é um período ideal para você começar mais. Então, você teria que ter um tempo antes, quanto mais precoce do período da menopausa você iniciar essa terapia, melhores serão os benefícios dessa terapia, né? E não existe um tempo que a gente vai falar com você... Tomar durante 5 anos, 3 anos? Não existe isso. Se a gente for ver, até saiu recentemente um artigo interessante de um grande professor americano, e eles colocam, por que não continuar usando o hormônio em quem já estava usando acima de 60 anos. Certo. Se ela está tendo mais benefícios, como o doutor Antônio Eugênio colocou, se você colocou na balança e ela tem mais benefícios usando o hormônio do que você retirando esse hormônio, por que não continuar? Então, de novo, vem a balança. Custos e benefícios e risco-benefício para continuidade. Enquanto o risco for e o benefício tiver mais benefício, vamos usar. Continua. Né? Tá. Até quando usar, se você perguntasse ao médico, até quando eu devo usar o hormônio? Eu responderia assim, até o ano que vem. Aí ano que vem eu te falo. Volta, a gente faz outro exame, repete a mamografia, faz tudo de novo, né?
Aí você adia por mais um ano, ano. se for o caso. Tá certo. Bom, vamos às perguntas de casa. São tantas, estou com medo de não dar tempo no último bloco. Marido do Dom Cabral tem 45 anos e procurou um ginecologista e ele vetou a laqueadura dela, citando, apesar dela ter 45 anos, citando que como ela estava próxima à menopausa, não justificaria fazer talvez a laqueadura. Ela gostaria de saber qual é a forma mais fácil de detectar a menopausa. Existe, porque como vocês mesmos citaram, tem mulheres que são assintomáticas, então às vezes elas nem sabem que estão no climatério, que estão finalizando essa produção do hormônio estrogênio. Tem algum exame que possa ser feito? Bom, na verdade, o diagnóstico é clínico, né? Parou a menstruação, tá. você define como menopausa. Mas, por exemplo, se for uma paciente, vamos dar um exemplo aqui, uma paciente que fez uma cirurgia retirada do útero. Como é que eu vou saber se ela está em menopausa, se ela não tem sintoma? Tá. A gente pode fazer uma dosagem hormonal, que é uma dosagem de hormônios que tem um nome de FSH, quando ele está acima de um determinado valor, normalmente em torno, existe alguma divergência entre a literatura, mas em torno de 35 unidades internacionais, já significa que aquele período, né, de falência ovariana começou. Já começou. Ah, tá. Não é, então, um exame que vocês precisam. Normalmente o exame é clínico. Só em algumas situações é que é necessário para poder confirmar ou não. Sim. Daqui a pouco a gente continua respondendo as perguntas que chegaram de casa. Se a sua não chegou, ainda dá tempo. Vai ligando para a gente ou mandando um WhatsApp. Lembrando que o nosso intervalo é rápido e voltamos já já.